Professor Dr. Padre Rafael Sapato, capelão-mor da Universidade Católica de Moçambique. E temos como moderadora a professora doutora Alice Nhamposse. E o título da apresentação é Serviços de Orientação, o papel do pastoral universitário. Quem vai apresentar? Então fica daqui. Você vai apresentar. Boa tarde. Passo a apresentar o capelão-mor, Padre Rafael Sapato. Mas para apresentar o Padre Rafael Sapato, eu começo com umas palavras do Papa João Paulo II para fazer essa transição entre o tema do professor Arlindo. Ele diz que a presença da Igreja no meio universitário, mediante pessoas comprometidas que, servindo a universidade, servem a sociedade, inscreve-se no processo de enculturação da fé. Com essas palavras que vou apresentar, o professor Dr. Rafael Sapato, doutorado em Teologia, foi também reitor do seminário em Maputo, foi vigário-geral da Diocese de Lixinga, docente, formador e investigador. Nós chamamos a ele um homem simples e um homem de Deus. E penso que ao tratar do que tem a ver com a pastoral universitária, ele vai nos fazer perceber a identidade da Universidade Católica na atuação neste nosso país. Dizia a professora Ana Piedade que um dos sinais da presença no organismo do HIV é o emagrecimento. Para dissipar equívocos, eu nasci magro e tudo indica que vou morrer magro. Eu estive atento desde esta manhã às intervenções perante o tema da professora Sofia, que houve perguntas sobre a formação integral, assim como também durante a apresentação da diretora do ensino superior, professora doutora Sandra Brito, que também foi confrontada com a questão de valores. E ainda alguém dizia, há muitas políticas para enfrentar o problema do HIV, mas essas políticas falham. O que está a falhar? Agora tem a oportunidade de encontrar o remédio, como é o tema. Precisamos da pastoral universitária. O presente estudo procura realizar uma primeira aproximação sobre o papel da pastoral universitária no contexto da Universidade Católica de Moçambique. Objetivos. O presente estudo procura perceber como é que a UCM promove a pastoral, um dos momentos de orientação dos beneficiários da formação na UCM. Pretende-se avaliar o status quo
o status quo da pastoral universitária e o método tem como suporte empírico as narrativas dos estudantes e graduados. Uma metodologia atuada em entrevistas de tipo narrativo. E achei por bem, tratando-se de um tema menos familiar para uma boa parte de nós que estamos aqui, apresentar o conceito pastoral universitária. Pastoral universitária é aquela atividade da universidade que oferece aos membros da própria comunidade a ocasião de coordenar o estudo acadêmico e as atividades para-acadêmicas com os princípios religiosos e morais, integrando assim a vida com a fé. Portanto, isto encontramos na Constituição Apostólica de João Paulo II, chamada Ex Corde Ecclesiae, sobre as universidades católicas. Mas antes, o qualificativo pastoral é relativo a uma doutrina, uma ação que tem a ver com o pastor. No contexto bíblico, Deus é pastor. Então, é o munus da igreja que continua a ação de Jesus Cristo em cuidar o seu rebanho. E por que precisamos da pastoral universitária? É para dar a oportunidade da comunidade universitária em estabelecer a ponte entre a razão e a fé. Por que precisamos de estabelecer a ponte? Então, o Papa João Paulo II, na carta encíclica Fides et Ratio, isto não está no slide, diz: a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. A fé e a razão são como que as duas asas pelas quais o espírito humano contempla a verdade. É por isso que nós precisamos da pastoral universitária como momento de ligar a fé e a razão. Ela concretiza a missão da igreja na universidade e faz parte integrante da sua atividade e da sua estrutura. Uma comunidade universitária preocupada em promover o caráter católico da instituição deverá estar consciente desta dimensão pastoral e ser sensível aos modos com os quais pode influir em todas as suas atividades. Por isso, parabéns, professor Canastra, por ter incluído este tema num congresso como este, porque mostra mesmo esta preocupação de atuar o caráter católico da nossa universidade. Quem faz a pastoral universitária é feita pelos próprios universitários, estudantes, que ocupam um lugar de destaque, os docentes e funcionários, com a colaboração dos coordenadores e párocos da Igreja Católica. Portanto, não é só o problema do Padre Sapato, é de todos nós. Uns mais responsáveis que outros, mas é para todos nós. Os atores somos todos nós, membros da comunidade universitária. E qual é o papel da pastoral universitária? Entre vários papéis, ela traz a presença ativa da Igreja junto da população universitária e constitui uma manifestação pública da fé dos universitários na sociedade. Este é o distintivo da nossa Universidade Católica. Outras universidades são boas, têm toda a dimensão acadêmica assegurada, mas a parte da pastoral universitária é específica da nossa Universidade Católica. Isto é que nos distingue. Por isso não pode ser um aspecto marginal, pelo contrário, deve ser o central, porque é a nossa carta de identidade. Ela
Ela mira fazer ponte entre a fé e a própria área do saber e da cultura através da interação entre os diversos setores da sociedade. A encíclica do Papa João Paulo II, de 1998, Fides et Ratio, Fé e Razão, procura sensibilizar os jovens da existência de uma postura integradora do ser humano e apoiá-los a reconhecer o essencial na relação entre a ciência e a fé para serem cidadãos sérios e responsáveis, capazes de trabalhar juntos com os outros em busca do bem comum. Tanto não há oposição entre a fé e a razão, pelo contrário, estas são duas asas do saber. Então, esta pastoral tem em vista também treinar os nossos jovens que sejam capazes de trabalhar com o outro na promoção do bem comum, não ver o outro como inimigo que deve ser eliminado ou outro que deve ser evitado. Todos nós estamos para construir o bem comum. Promoção da pastoral universitária na UCM. Estratégias adotadas. Do ponto de vista da ortopraxis, tanto ações corretas, atividades, foram nomeados capelães a tempo pleno para as unidades básicas e constituídas as equipas da pastoral universitária nas unidades básicas. Funciona, temos ainda dificuldades porque, infelizmente, o número do clero aqui em Moçambique ainda é reduzido, então os capelães também são pastoralmente absorvidos nas atividades do apostolado. Foi promovida a formação para as lideranças da UCM, que ainda está sendo promovida, através de catequeses, retiros, palestras, debates e celebrações. Foi instituído o momento da celebração eucarística. Há bem pouco tempo participei em Nazaré, numa sessão formativa promovida pelo curso de enfermagem da nossa UCM, chamada Humanização do Tratamento Médico-Paciente, Enfermeiro-Paciente, que não deve ser só uma relação profissional, mas uma relação humanizada. Gradualmente vai sendo introduzida a cadeira de ética, o ensino da doutrina social da Igreja, entre outros, em diversos cursos. E há algum tempo, num futuro próximo, vai ser introduzida a cadeira de Fundamentos de Teologia Católica, para dar oportunidade àqueles que vêm frequentar a nossa instituição de conhecer os fundamentos da teologia católica, os principais pontos da doutrina católica. Não é orgulho, é verdade que eu sou um dos membros da composição daquela cadeira. Valores armejados na UCM. Foi um discurso desta manhã, valores, sempre temos ouvido falar de valores, um conceito muito complexo, porque tanto pode indicar algo ideal por alcançar ou algo real por defender. Então, quais são aqueles valores, que realidades não queremos perder ou que ideais queremos alcançar na UCM? Entretanto, os valores individuais pela pastoral universitária na UCM são, sobretudo, o amor ao próximo e a verdade, aliado à honestidade e lealdade. Portanto, se temos o amor ao próximo, todos os problemas ficam resolvidos. Porque ninguém, sabendo que está infectado, vai aceitar, como se diz que a transmissão do SIDA é fundamentalmente por via do contato sexual, vai aceitar envolver-se com outra pessoa, sabendo que está infectado. E o amor à verdade é a base de tudo. O Bento XVI diz que a vocação originária de qualquer universidade é a busca da verdade. Se nos desviamos desta busca da verdade, estamos perdidos. Então, outro valor é da solidariedade, porque estamos num mundo onde o salve-se quem puder, o individualismo
A indiferença perante as necessidades do próximo está a ameaçar. Temos também valores como a gratuidade, porque entendemos que também trabalho para ser pago é uma realidade, faz parte dos direitos, mas eu não posso deixar o outro a morrer porque estou fora do tempo laboral. Estou em casa, sou médico, mas o vizinho está a gemer, quem vai me pagar? Então nós queremos incluir esses valores de gratuidade naqueles que são formados na nossa universidade. E também queremos inculcar o conceito segundo o qual, para um certo fim, temos de ter em conta os meios. Não podemos prescindir dos meios só para o fim que queremos alcançar. Qual é o status quo da pastoral universitária na UCM? Portanto, para aqueles que são alérgicos ou nunca ouviram de latim, o status quo quer dizer o estado da questão, a situação. Durante mais de 17 anos, a pastoral universitária na UCM teve diversas fases com diferentes características dentro da UCM. Para os que estudaram a liturgia, antes de chegar à fase da institucionalização, passou-se pela fase da improvisação. Então, não digo que tivemos a fase da improvisação, mas houve a fase de estava mais a boa vontade, as iniciativas isoladas, sobretudo de alguns membros da comunidade universitária que tiveram experiência de pastoral universitária noutros quadrantes do mundo. E por causa desta não linearidade da pastoral universitária, também tivemos não linearidade ou diversidade de conceitos da pastoral universitária, e que tem como consequência a diversidade na concepção dos destinatários. Para alguns é só para os jovens, outros é para todos, outros é para católicos, outros é para aqueles que são fervorosos nas suas paróquias. Então, diversidade de conceito de pastoral universitária, diversidade de destinatário. Não obstante este quadro situacional, a pastoral universitária produziu e produz resultados assinaláveis e começa a ser uma realidade em muitas unidades básicas. Resultados alcançados. Observações que eu referi na introdução como método e entrevistas levadas a cabo em diversas UBs, tanto aqui adianto que não vou apresentar números, como nos brilhantou a doutora Sandra Brito, porque na pastoral universitária não contam números, contam atitudes. Diversas UBs da UCM revelam que muitos membros da comunidade universitária receberam vários sacramentos e vivem-nos. Porque receber não é problema, sacramento, o problema é viver. Então, muitos dos que estão conosco na pastoral universitária receberam sacramentos até o matrimônio. Este meu cristão aqui que está a me facilitar esse trabalho, o Dr. Simone Moura, é um dos que se casou fruto da pastoral universitária. E tantos que estão aí escondidos. Exemplos de resultados da pastoral universitária. Durante as entrevistas encontramos um docente que diz: antes de me integrar na pastoral universitária, eu vinha para dar a minha aula. Depois me pagam e ponto final, ia para casa. Mas a partir do momento que fiz parte da pastoral universitária, mudou a minha maneira e a minha forma de pensar, de ver, de olhar para a própria instituição. Vinha para garantir um pouco de carilha em casa, depois de entrar na pastoral universitária, já se identifica com a instituição. E o grande problema do nosso país: as paredes caem, não posso apanhar lixo, eu só espero aquilo que me devem no fim do mês.
Desafios. Os estudantes são solicitados a perseguir uma educação que harmonize a excelência do desenvolvimento humanístico e cultural com a formação profissional especializada, conscientes da seriedade da sua profissão e sentir a alegria de serem amanhã líderes qualificados, testemunhas de Cristo. Portanto, o desafio é de termos uma formação holística, aquilo que o Papa diz, desenvolvimento de todo homem e do homem todo, porque temos riscos de ter formações parceladas ou parciais que estão mais viradas à transmissão de conceito e não transformam o coração. Portanto, o desafio é como ter esta formação holística, porque o mesmo Papa Paulo VI diz, um desenvolvimento que dispensa Deus é um desenvolvimento contra o próprio homem. Portanto, este é um desafio, como garantir uma formação que abarque todas as dimensões da pessoa humana. Se a procura, diz o Papa, o desenvolvimento pede um número cada vez maior de técnicos, exige um número cada vez maior de sábios, de reflexão profunda, como a palestra que acabamos de receber agora, em busca de um humanismo novo que permita ao homem moderno o encontro de si mesmo, assumindo os valores superiores do amor, da amizade, da oração e da contemplação. Tanto assim, queremos uma formação que seja capaz de garantir esta visão do Papa na populorum progresso, o progresso dos povos. E outro desafio, a pastoral universitária empenha-se na construção de um mundo mais humano e humanizado e não um mundo do descartável, incluindo o próprio homem. Na Evangelii Gaudium, eu estou a citar muitos documentos da igreja porque sou teólogo. A minha base de estudo não são assim conversas de estrada, são documentos. Então, o Papa atual, Francisco, publicou a exortação apostólica Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho, onde fala da necessidade de construirmos um mundo humano, evitando um mundo de descartável, que mesmo o homem passou a ser descartável. E é verdade, hoje está na moda, cada dia, mais uma namorada, porque a pessoa tornou-se descartável. Aquela não me serve, vou apanhar outra. Não me serve, vou apanhar outra. Então, queremos evitar isto. Uma formação com caráter católico deve ser acompanhada pela criação de uma autêntica comunidade universitária. Não ver o outro como lobo, na filosofia de Thomas Hobbes, todo homem é lobo do outro homem. Isso é verdade, mas nós queremos que na Universidade Católica haja um clima de comunidade, alicerçada nos princípios da verdade e do respeito pela pessoa humana e o cuidado do próprio comportamento em todos os âmbitos. Isto vem plasmado no plano estratégico da UCM 2012-2016. Outro desafio situa-se no âmbito da vivência da formação recebida na UCM, nos postos de trabalho ou na sociedade em geral. Muitos atores e beneficiários da pastoral universitária, não obstante terem bons propósitos de viver os ensinamentos, pôr em prática a sua orientação no setor de trabalho, revelam que não é tarefa fácil viver na base de tais princípios, tendo em conta a força da pressão social. Eu isto chamo aquilo que os católicos, aqueles que conhecem a Bíblia, chamam a semente que cai nos espinhos. O problema não é da semente, mas o problema é dos espinhos. A pessoa apanha bons ensinamentos, bons princípios, mas o campo está minado. Como aplicar, como viver num contexto onde, às vezes, as virtudes são combatidas.
Este é um desafio que nós temos na pastoral universitária do ponto de vista depois da formação. Conclusão: como foi exposto, a pastoral universitária é uma oportunidade que se oferece à comunidade universitária para fazer ponte entre a ciência e a fé, na linha do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, já fiz referência, porque a fé e a razão são as duas asas pelas quais o homem voa na contemplação da verdade, vocação originária de qualquer universidade séria. Os principais resultados do estudo apontam para a necessidade de se reforçar o sentido do caráter católico do ensino ministrado na UCM, bem como investir numa planificação sistemática em termos de pastoral universitária, de modo a articular as ações desenvolvidas e aumentar a qualidade do serviço prestado. Tanto as entrevistas, as observações naturalistas revelaram que precisamos ainda redobrar esforço, reforçar o caráter católico, não só porque os bispos mandam assim, queremos alegrar. Não. É a identidade da nossa universidade. Então, temos de ir a planos desenhados para a formação dos próprios capelães, para irmos ao encontro de termos uma pastoral universitária mais sistematizada, uma formação no âmbito da ética, de moral, mas não estou a prometer o futuro melhor, estou a dizer o que temos projetos na manga. Portanto, não vir me cobrar amanhã dizer não estamos a ver, tudo está na mesma. São as boas intenções que nos podem ajudar, os ideais ajudam para a gente ir à frente. Todos nós somos convidados a abraçar esse projeto da sistematização, do investimento da pastoral universitária, do caráter católico da nossa universidade. Não estamos a dizer que queremos fomentar o proselitismo, isto é, converter todos ao catolicismo. Não. Estamos a dizer que a universidade é católica, tem que investir na dimensão católica e todos nós temos de cooperar, cada um segundo as suas responsabilidades e o seu credo. Acabei.